Fala galerinha linda, estamos começando mais um vídeo e eu quero já mandar aquele abraço especial para cada um de vocês que está aí do outro lado da telinha nos assistindo. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho para todas as vezes que tiver um novo vídeo você ser notificado no seu celular. E dá muito like, dá muita curtida, compartilha com seus amigos para que esse vídeo consiga alcançar voos altos. E vamos para o nosso vídeo de hoje. O tema de hoje do nosso vídeo é muito especial. Se vocês já perceberam, os últimos vídeos que eu postei foi sobre filosofia, né? Eu postei 2 vídeos sobre o top 5 das fofocas filosóficas, que esse foi babado. Se você não assistiu ainda, assiste, é o vídeo anterior a esse. E também postei um vídeo falando sobre a elitização da filosofia. Então, se você não assistiu esses 2 vídeos, vai lá embaixo nos vídeos anteriores, 2 vídeos antes desse, e você vai encontrar este conteúdo aqui neste canal. E vamos para o nosso vídeo de hoje. O nosso vídeo de hoje todo especial. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a falta de liberdade. O tema do nosso vídeo de hoje é descobrir que não sou livre. Nossa, que descoberta! Sério, sério. A grande maioria das pessoas, elas pensam que são livres, né? E sempre há uma discussão, principalmente quando você é adolescente, de que é a liberdade, de que a liberdade é muito importante, de que os pais não deixam você ser livre, de que você não pode fazer as coisas que você quer, que estão lhe tosando, né, lhe tirando, lhe arrancando a liberdade. E eu queria falar um pouquinho para vocês desta minha descoberta, de que eu não sou livre, de que essa felicidade arraigada à liberdade, ela não existe e nunca vai existir. E eu vou explicar um pouquinho aqui nesse vídeo. Então, se você já se interessou por esse conteúdo, se você já se interessou por esse tema, então vamos para o vídeo e não perca um só segundo do nosso vídeo. Bora lá. Galera, como foi que eu descobri então de repente que eu não sou livre? Uma das primeiras portas que me abriu os olhos, que me fez ver um pouco mais sobre esta realidade, foi o meu contato com a filosofia. Conhecendo a filosofia, conhecendo os filósofos e as teorias, eu descobri de que na realidade essa liberdade que se tanto busca, nunca vai encontrar. E que a gente, quando percebe que não vai encontrar essa liberdade que a gente procura, a gente é muito mais feliz, porque a gente é feliz pelaquilo que a gente tem. E a gente é feliz pela própria falta da liberdade. E eu vou explicar um pouquinho para vocês como isso funciona. Tem um filósofo maravilhoso chamado Kant, Immanuel Kant. Ele tem, assim, obras maravilhosas, certo? E quando ele vem falar da crítica da razão pura, da crítica da razão prática, ele vem falar da moral, é top, é sensacional. E uma coisa que eu me lembro muito bem, quando eu estudei esse magnífico filósofo, foi de que essa tão imaginada liberdade que a gente procura, ela até pode existir, ela até existe, mas a gente não quer ela. Porque a liberdade, ela está arraigada a uma coisa chamada responsabilidade. E não é só responsabilidade pessoal, é responsabilidade social. E essa responsabilidade a gente não quer. Principalmente nós brasileiros, estamos muito, mas muito acostumados a viver dando a nossa liberdade para que os outros cuidem. Então isso não é ser livre. Isso é ser escravo. Isso é estar dependente. Então a gente o tempo todo vive em busca da liberdade, mas não quer a liberdade. Por exemplo,
Ser livre é ser responsável inteiramente por tudo e qualquer situação, qualquer coisa que a gente escolha para a nossa vida ou para a vida do outro. Mas o problema é que em pequenos detalhes a gente pensa que isso não é tousar a nossa liberdade, não é tirar a nossa liberdade e botar na mão de outros. Mas e eu vou explicar alguns desses detalhes aqui para vocês. Uma das coisas que faz nos mostrar que não somos livres é o fato de estar o tempo inteiro dando a nossa liberdade para o outro. Por exemplo, a gente não faz nada sem a consulta de um superior. Nada. A gente é regido pelos nossos líderes religiosos. Então, eles dizem para a gente o que é que a gente deve fazer e a gente vai lá e faz. Então, isso não é um ato livre, não é ser livre. É dar nossa liberdade para o outro. É fazer com que o outro cuide da nossa vida, tenha uma responsabilidade que não é nossa. Que é para quando as coisas der errado, a gente diz assim, não, mas não fui eu. Foi um conselho de tal pessoa, foi tal pessoa que escolheu, foi tal pessoa que disse isso. Se não tivesse sido ele ou ela, eu não teria feito isso. Então é dar nossa liberdade para o outro. Então a gente quer ser livre o tempo todo, mas não é livre porque nos atos que a gente deveria ser livre, a gente não é. A gente não é livre quando a gente deixa que nossos representantes é quem escolha o que vai ser da nossa vida, o que vai ser da nossa cidade, o que vai ser do nosso país. E a gente deixa tudo na mão dele e não quer participação. Que é para depois, quando a coisa dá errada, a gente não dizer assim, eu sou culpada por isso. Eu sou culpada por ter escolhido isso. E muitas vezes a gente vota em branco e nulo, né? Justamente para dizer isso. Que não quer escolher, que não quer ser responsável por nada. Então, como é que a gente quer a liberdade? Porque isso são atos livres. E atos livres está sempre relacionado, né, a gente ser responsável. E a gente não quer ser responsável por nada. Por exemplo, quando a gente vai emagrecer ou ganhar mais massa muscular, o que é que a gente faz? Procura uma nutricionista, procura um personal trainer. Por quê? Porque a gente não quer ter a responsabilidade de ser responsável por aquilo que a gente escolheu. A gente quer sempre que o outro seja culpado. A gente quer sempre um direcionamento de fora para poder dizer o que a gente deve fazer. Então, o tempo todo a gente é livre, mas não quer ser livre. Porque a gente quer que a responsabilidade de tudo seja de fora e não de dentro. Tudo. Absolutamente tudo. Quando a gente é regido por um livro, a gente lê vários livros e tem aquele como pano de fundo da nossa vida. Eu vou fazer isso porque tal livro está dizendo isso. Aqueles livros de autoajuda da vida, né? Olha, eu li um livro que diz isso, isso, se eu fizer isso, meu casamento vai dar certo. Se eu fizer isso, minha amizade vai dar certo, meu trabalho vai dar certo. Então, a gente está sendo regido por um autor, por um livro, por uma inscrição. A gente está sendo muitas vezes regido pelos nossos pais, na grande maioria, porque a gente não quer esta responsabilidade. A gente é regido por marido, por esposa, por amigos, por sociedades, por influência. Então, a gente está regido o tempo todo por youtubers. Tal YouTube disse tão. E ele é o top, ela é a top. Tem tantos milhões de visualizações, tem tantos mil inscritos, bilhões, não sei o quê. Então, tudo que ele disser, tudo que ela disser é lei. Isso é uma forma da gente não ser livre, de não ser responsável por nada que a gente faça. A gente sempre bota nossa responsabilidade em cima de outra pessoa.
O fracasso escolar é responsável do professor, responsabilidade do professor, responsável do diretor, é responsável por não sei o quê. Eu não tirei uma nota boa porque o meu professor fez isso, eu não tirei uma nota boa porque o meu professor é assim. A gente nunca na vida quer ser responsável por nenhum fracasso e por nada que der errado. Então, se a gente não quer ser responsável nunca por nada, nem por pequenos detalhes da nossa vida, por que é que a gente busca tanta liberdade? Se a gente não quer ser livre. Eu, por exemplo, quando eu descobri isso, de que a liberdade é muito mais ruim do que boa, porque ela nos põe, né, ali no rol da responsabilidade, e se as coisas der muito ruim, a culpa vai ser sempre nossa, e a gente vai ter que arcar com essa consequência. Eu percebi que é muito melhor não ser livre. E assim, eu não me importo nem um pouquinho de ser regido por nenhuma pessoa, nem por nenhuma coisa. Mas tem muita gente que se importa, de que quer essa liberdade, mas não quer. Quer no dizer, mas não quer na prática. Porque na prática a liberdade, ela não é esse sonho dourado que a gente sempre sonhou, de poder fazer tudo que a gente quer, sem dar nada errado, dar tudo certo, ser o cara ou a mulher do sucesso, do dinheiro, da fama. E não é essa a questão. Ser livre todo mundo pode ser, ou, né, ser responsável por qualquer coisa que você escolha, você pode ser, mas ninguém quer. A gente só quer ser responsável pelas coisas boas. A gente só quer ser responsável pelo sucesso, pela fama, né? A gente só quer ser visto pela parte boa. Mas a gente sabe que quando a gente escolhe, a gente é responsável por tudo aquilo que a gente escolhe, muita coisa também dá errado. E a gente também é responsável por essas coisas que não deram certo. Mas a gente não quer ser responsável por essas coisas que não deram certo. Por isso, a liberdade, ela não é um sonho dourado. A liberdade, ela é muito mais ruim do que boa, porque ela nos traz a luz, né, da responsabilidade. E quem é que quer ter responsabilidade por alguma coisa? Ninguém. Você quer ser responsável por coisas boas, mas por coisas ruins você não quer ser responsável. Você sempre quer encontrar uma pessoa para ser o culpado, para ser o seu cúmplice e para poder, né, quando uma situação der ruim, você dizer assim, não, mas foi culpa de tal pessoa, foi culpa de tal coisa, de tal situação, foi porque eu estava passando por tal momento, foi porque minha vida estava assim, foi por tal acontecimento. Então sempre tem um tal, sempre tem um porquê. E esse porquê é a forma da gente maquiar a nossa liberdade. É a forma da gente nunca ser responsável por nada que a gente faça. Então, não só eu, mas agora você que está assistindo também esse vídeo acabou de descobrir que não é tão livre quanto imaginava. Primeiro que a liberdade já nos diz que a gente não é livre. Por quê? Porque ninguém escolheu ser livre. A gente já nasce com a liberdade. A gente já nasce com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele foi um presente. Ele foi nos doado. A gente não escolheu. Você, quando escolheu, ninguém chegou para você e disse assim, você quer ser livre ou não ser livre? Você nunca escolheu ser livre ou não ser livre. Você nasceu livre. Então, o ato de ser livre já não é um ato de liberdade, porque você não tem o direito de escolha. Um escravo, por exemplo, ele gostaria de ser mais livre, mas ele não tem a condição de ser mais livre, porque lhe tiraram esse direito. É igual a gente. A gente é livre de nascimento, de nascença. Foi nos dado o livre-arbítrio, mas foi nos dado. Não foi nos perguntado se a gente queria ou se a gente não queria.
Nunca nos fizeram enquete perguntando se essa liberdade seria boa, seria ruim, quais seriam as consequências para que a gente possa escolher ser livre ou não ser livre. Desde sempre nos deram a liberdade. Desde sempre a gente tem um livre-arbítrio para escolher tal e tal caminho, ou escolher nenhum dos caminhos, que também chega a ser uma escolha. Então, ser livre já é uma falta de liberdade. Então, quando a gente percebe isso, a gente tem isso em mente, a gente percebe de que esse sonho dourado de felicidade, de ser a pessoa mais livre desse mundo e de poder fazer tudo o que você desejou sempre na vida, nunca existiu e nunca vai existir. E pode você fazer qualquer coisa que você deseje, mas você vai ter que ser responsável por as grandes e as pequenas coisinhas que você escolher na sua vida. E tudo tem consequências. E muitas vezes não são positivas. Essa é a questão, que a gente só quer as consequências positivas, mas não quer as negativas. Mas muitas vezes, quando a gente escolhe, tem mais consequências negativas do que positivas. E é esse o peso da liberdade que ninguém quer. É a responsabilidade por um ato que deu errado, por uma ação que não deu certo. Então, eu espero que você tenha gostado de saber um pouquinho mais sobre este conteúdo, sobre o que é ser livre, e eu espero que você tenha compreendido um pouquinho sobre liberdade. Então, se você já gostou, não se esquece de ajudar o nosso canal, de deixar o seu like, de mandar o seu alô, de deixar o seu comentário, de curtir e compartilhar. Um beijo grande para todos vocês e até a próxima.